Aqui. Só. Estamos em 22. Então, pessoal, vou começar aqui. Minha voz está bem ruim, que nem eu falei. Qualquer coisa peçam que eu repito aí. Hoje a monitoria é a última que eu vou dar para vocês. Aí a gente só se encontra de volta caso vocês pegarem recuperação. E eu sei que ninguém aqui vai pegar recuperação, então vai ser a última monitoria que eu vou dar para vocês, beleza? Então hoje a gente vai falar de cadeia respiratória. Sei que vocês vieram aí de uma hora de IPM, aí vocês devem estar cansados. Mas eu acho que a monitoria hoje é bem leve, assim, sabe? É mais lógica do que decoreba, beleza? E já sabem, qualquer coisa pode interromper, perguntar, a gente para e conversa. Como é bem lógico, assim, vai ser tipo pouco slide e muita explicação, tá? Então podem parar a qualquer momento. Então vamos lá. Deixa eu abrir o chat aqui. Beleza. Então a gente vai falar primeiro, vamos fazer uma revisão geral, assim, de como que é depois que a glicose entra no corpo até chegar na cadeia respiratória, tá? Eu acho muito importante essa primeira parte. Aí a gente vai falar dos 5 complexos da cadeia respiratória. Vamos falar dos 2 caminhos da cadeia respiratória, o saldo da cadeia, algumas consideraçõezinhas que a Patrícia geralmente cobra em prova. Vamos falar de inibidor, que também cai em prova. E vamos fechar com lançadeira. Lançadeira eu vi cair uma vez na prova só, tá? E a malato aspartato. A glicerol 3-fosfato eu acho bem difícil cair em prova. Mas não é tão difícil e vale a pena saber como é que funciona, gente. Então vamos lá. O que acontece quando a glicose entra no nosso corpo? Entrou a glicose, a gente comeu. Primeira coisa que vai acontecer. Nos tecidos vai ter um glúteo. Independente de qual tipo de glúteo, hoje não é aula de glúteo, vocês devem saber até melhor que eu quais são os glúteos. O glúteo vai por para dentro. Vai começar a glicólise. A glicólise, para quem não sabe, é muito importante saber onde ocorre. Ela ocorre no citosol. E o saldo da glicólise vai gerar 2 ATP, 2 NADH e 2 piruvato. O final da glicólise vai gerar 2 piruvatos, tá? Esse aqui é o produto final da glicólise. Lembra sempre que é no citosol e lembra desses 2 NADH, gente. Esses 2 NADH vai ser importante lá em lançadeira. Por que a gente precisa de lançadeira, tá? Lá na frente a gente vai falar desse cara. Aí esse piruvato, ele vai para o ciclo de Krebs, mas ele vai na forma de acetil-CoA. Então, nessa transformação piruvato-acetil-CoA, gera 1 NADH. Mas como são 2 piruvatos, vai gerar 2 NADH, tá? Aí vai chegar no ciclo de Krebs, que eu acredito que vocês já viram também. Lá no ciclo de Krebs já é dentro da mitocôndria, tá? Então, o saldo total do ciclo de Krebs vai ser 2 ATP, 6 NADH e 2 FADH, tá? Então, quando chegar na cadeia respiratória, a gente vai ter esse saldo em amarelo aqui, ó. Já vai ter gerado 4 ATP, vai chegar a 10 NADH de glicólise e Krebs e 2 FADH2. Beleza, gente? Alguma dúvida aqui? Isso aqui é muito importante saber o que ocorre na mitocôndria e o que ocorre fora, tá? Alguma dúvida aqui nessa revisãozinha? Bem rápida. Então, beleza. Então, agora vamos entrar em cadeia respiratória mesmo. Então, o que acontece na cadeia respiratória? Os NADH e os FADH, eles não geram energia para a gente sozinhos, né? Eles não são um ATP. A gente não consegue usar eles para energia. Então, entra a cadeia respiratória. Na cadeia respiratória, a gente vai ter 5 complexos, 5 enzimas, 5 proteínas, tá? A maioria é transmembrana. Só tem uma que não é transmembrana, que é a número 2. Então, complexo 1, NADH desidrogenase. O nome já diz o que faz, né, gente? Pega o NADH, desidrogenase. Tira o hidrogênio. Ela faz uma oxidorredução no NADH. Complexo 2, succinato desidrogenase. Essa aqui vocês sempre têm que associar com o FAD. Ela lida com o FADH2, tá? Complexo 3, ubiquinona citocromo C oxidorredutase. Ela vai ser um caminho comum para as duas, tá? Próximo slide a gente já fala dela. Complexo 4 também é o caminho comum. E o complexo 5 que vai realmente pegar e transformar em ATP, que é o F0, F1, ATPase.
Então, aqui vamos falar primeiro do primeiro caminho, que é o caminho do NAD, tá? Lembra que entram 10 NADs? Aqueles 10 NADs vão entrar aqui agora. Então, o que vai acontecer? O NAD, aqui a gente está dentro da mitocôndria, tá? A matriz aqui é a matriz mitocondrial. O NAD vai estar aqui, porque foi gerado no ciclo de Krebs. Então, o NAD vai se aproximar dessa enzima aqui, a NADH desidrogenase. Ele vai sofrer essa reação e vai colocar os elétrons dele para dentro da enzima, tá? Quando entrar o elétron, essas enzimas transmembranas, elas sempre funcionam juntamente, elétron com próton. Nunca vai passar só um elétron e nunca vai passar só o próton, tá? Então, se entrou o elétron, os prótons que estão na matriz, esses prótons, eles têm origem em várias transformações, tá? A transformação do piruvato gera um monte de próton. Próton pode ser simbolizado por H+, tá? Então, a matriz vai estar cheia de próton. Então, o NADH encostou aqui, passou o elétron, vai passar próton junto, tá? Então, aqui, na primeira enzima, passam 4 prótons para o espaço intermembranas, tá? Passou esse elétron aqui. Aqui ele vai se ligar dentro da enzima ao grupo ferro-enxofre. É um grupinho que vai transportar ele ao longo da enzima até chegar nesse Q aqui, ó. O Q vocês podem chamar de ubiquinona ou coenzima Q. Esse cara, ele vai se mexer pela membrana, tá? Ele é bem solto, a membrana, lembra que a membrana é fluida, então ele vai ficar andando aqui, ó. Ele vai pegar da 1 e vai levar para 3 os elétrons que ele pegou aqui do NADH, tá? Vai andar. Eu vou falar do 2 depois no próximo slide, tá? Finge que não existe o 2, por enquanto. Então levou, trouxe aqui para o 3. O que vai acontecer? Entrou o elétron no 3, de volta. O elétron só entra junto com o próton. Sempre junto. Entrou o elétron, 4 prótons vão subir para esse espaço entre as membranas, tá? Aqui o elétron ele vai até o citocromo C, tá? Aqui esqueci de falar, a ubiquinona ela é feita junto com o colesterol. A mesma via de síntese de colesterol faz a ubiquinona, essa proteína, esse lipídiozinho aqui, tá? É um lipídio, tá? Citocromo C é uma proteína. Então o elétron vem no citocromo C e ele vai também fazer a passagem de elétrons. Tá, e aqui então, entrou elétron, tem que entrar próton. Por que que aqui só entra 2 prótons, só 2 H+, e não 4? Por que aqui é só 2, gente? Alguém tem uma ideia? Ninguém? Porque aqui, ó, para formar água, exatamente. No complexo 4, vai vir o O2 aqui, ó, e a gente vai ter que fazer a água. O O2 ele serve para fazer a acepção de elétrons. Só que a gente precisa de hidrogênio para fazer a água. E a água, o hidrogênio, é elétron e próton. Então, a gente vai precisar de elétrons para oxigênio e prótons também, para formar o H da água, tá? Então, por isso que só 2 sobem. Os outros 2 vão estar aqui nessa estequiometria para formar água. Essa água aqui é chamada de água metabólica, tá? E é aqui a importância do oxigênio. Se não tem oxigênio, a gente não consegue mandar o elétron para frente. Fica tudo preso aqui, e daí não tem ninguém para tirar o elétron para vir mais elétrons, tá? Aí trava essa cadeia. Então, beleza. A gente precisa de 4 elétrons para formar uma água, tá? 4 elétrons e 4 prótons. Aqui tá meio O2, tá? Meio O2. Mas para formar uma água tem que ser um O2 inteiro, né? Por isso que é 4. A gente não tem como dividir uma molécula de oxigênio pela metade. Então, aqui a gente vai encher esse espaço intermembrana de prótons, de H+, e vai ficar super ácido e super positivo. Ou seja, eles vão querer sair daquele dentro. Vão querer muito sair daquele dentro. Vai estar um ambiente muito ruim para eles. Então, eles vão vir para esse último complexo aqui, porque esses prótons querem muito voltar para dentro, mas não tem espaço nenhum para eles passarem. O que vai acontecer aqui? Vai ter a cabeça F0 e a cabeça F1. A cabeça F1 vai ter 3 sítios, que a gente chama. O sítio O, que é o sítio aberto, o sítio L é o sítio frouxo, e o sítio T é o sítio preso. E na cabeça F0 aqui, vai vir o próton. Então, cada vez que passar um próton pelo F0, vai girar o F1, tá? Então, primeiramente, ADP e um fosfato vai se ligar aqui no sítio aberto. Nessa ligação está muito aberta. O ADP e o fosfato podem sair a qualquer momento, eles não estão presos de jeito nenhum, tá? Aí passou um próton. Vai dar um primeiro giro.
esse giro vai prender um pouquinho o ADP e o fosfato. Então vai estar no sítio frouxo, tá? Prendeu os dois. Passa mais um próton, vai para o sítio preso. Os dois estão totalmente presos, entendeu? Aí passa mais 2 prótons, sai o ATP. Então, a cada 4 passagens de prótons, 4 passagens de H+, gera 1 ATP. Tá, e se passar só 2? Se passar só 2, vai girar e vai parar em algum desses sítios aqui, entendeu? Mas não vai gerar ATP. Só gera ATP na passagem dos 4. Gente, deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha que falar. É isso aí. Alguma dúvida aqui eu posso falar de volta essa explicação, eu sei que é um pouco mais complicadinho. Alguém quer que eu revise de volta essa primeira cadeia? Isso, o F0, F1 é tudo no complexo 5, tá? Geralmente nas provas a Patrícia não chama de complexo 5, ela chama de F0, F1 ATPase, tá? Mas é a mesma coisa. Complexo 5 ou F0, F1 ATPase. A parte do F0 é a mais simples. É a parte que está voltada aqui, ó, para o espaço intermembranas, onde vai estar cheio de prótons louco querendo voltar, e eles vão passar por aqui, ó. Eles vão passar por esse caminho e ser desviado para baixo. Quando passar, é como se aqui fosse uma bomba que girasse a cabeça F1. O que ela costuma cobrar dessa parte? Deixa eu pensar. Ela cobra se você passar só 3 prótons, você vai gerar ATP. Ela pode cobrar em qual sítio vai estar. Então, ó, passou 2 prótons. Qual sítio que vai estar? Sítio frouxo, sítio preso ou sítio aberto? Já vi ela cobrar isso. Vocês vão ver inibidor. Daqui a pouco eu vou mostrar os inibidores. Cada complexo tem um tipo de inibição. Ela pode cobrar o inibidor dessa bomba aí também, dessa enzima, né? Acho que é mais isso. Não lembro de outra cobrança sobre essa bomba. Essa aqui é a mais complicada, assim. Mecanicamente é a que tem um movimento diferente. Mas é isso. Pensa que é uma cabeça que vai fazer girar a parte de baixo. E quando completar 4 voltas, sai fora. Não é ATP sintase, João. É uma coisa só, tá? É uma enzima chamada F0F1 ATPase. F0 e F1 são as duas posições da enzima. É uma mesma enzima grudada, assim, ó, que tem 2 cabeças. Uma F0 e a outra F1. Mas é a mesma coisa, tá? Você não consegue separar o F0 e o F1. É como se fosse uma hemoglobina, assim, que tem o grupo M, tem o grupo tal, o grupo tal. São grupos diferentes, mas da mesma coisa, tá? Não são coisas diferentes. Mais alguma coisa, gente? Então, aqui, ó, se eu passar 1 na de H, quantos prótons vão para o espaço intermembrana? Quero ver se vocês entenderam. Quantos H+ vão para intermembranas? 10. 10. Alguém discorda? Então, se foram 10, quantos ATPs vai gerar? Na bomba F0, F1? 2,5. Mas lembra que eu falei, tá? Vai passar os 4 primeiros, gerou 1 ATP. Os 4 depois, gerou 2 ATP. Vai passar mais 2, não vai gerar ATP, gente. Esse 2,5 é puramente teórico, não existe isso. Então, o que acontece? Tem que passar 2 NAD para que a gente tenha 5 ATPs, para completar o ciclo, entendeu? Antigamente, na literatura, eles consideravam que um NAD gerava 3 ATPs. Eles pegavam esse 2,5 aqui e arredondavam. Mas na prática, no real, não existe isso. Não existe ATP e meio, tá? Então, fiquem bem espertos, cobrar isso em prova, a professora pode fazer alguma pegadinha. Leiam bem o enunciado. Não existe metade da ATP, gente. Beleza? Vou seguir para o próximo cadeia, então. Qualquer coisa, se quiserem, eu volto aqui. A próxima é mais simples ainda, tá? Ela gera um pouco de confusão, mas na verdade ela é mais simples. O que acontece? A gente tem o complexo 2 aqui, ó. O complexo 2, às vezes a gente confunde porque ele aparece em 2 matérias, né? Vocês estão vendo que eu coloquei um ciclo de Krebs aqui do lado? Porque essa enzima é a mesma enzima do ciclo de Krebs, exatamente a mesma. O Krebs é feito na mitocôndria também. Então aqui no meio, o succinato vai virar fumarato no ciclo de Krebs, liberando 2-FADH2. Esse cara aqui, ó, ele já está dentro da cadeia respiratória. Então aqui, ó, ele já está fazendo o ciclo de Krebs, e esse FADH2 aqui,
ele já está aqui dentro, entendeu? Ele não fica solto no sistema, ele já fica dentro do complexo 2. Aí os elétrons desse FAD-H2 vão também se ligar no grupo ferro-enxofre, e esse grupo ferro-enxofre vão até o biquinono aqui, o complexo Q, e caminham ao complexo 3. E daí no complexo 3 para frente é igualzinho, entendeu? Então, cadeia respiratória e ciclo de Krebs é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. É a mesma enzima que está aqui, ó. Não é que essa enzima vai escolher, agora eu vou fazer cadeia respiratória, agora eu vou fazer Krebs. Não, ela está fazendo os dois ao mesmo tempo. É a mesma reação, tá? Isso aqui eu demorei para entender, gente. Demorei bastante para entender que é a mesma coisa, tá? Só que aqui, ó, como a gente não tem uma proteína transmembrana no complexo 2, não ocorre passagens de prótons, tá? Então, o complexo 2 não ocorre passagens de prótons. Então, para um FADH2, quantos prótons eu vou ter no espaço intermembranas? Intermembranar. Exato, 6. 4 do complexo 3 e 2 do complexo 4. E quantos ATPs vai gerar? 1,5. É isso aí, gente. Mesmo aquele esquema lá, né? 2 FAD vai gerar 3 ATP, tá? Mas é isso aí, vocês pegaram bem. Bom, isso é cadeia respiratória. A parte mais difícil da aula passou, tá? É bem tranquilo. Eu vou mostrar agora o que eu vou mostrar. Vou mostrar o saldo, que a gente já deu uma discutidinha. Mas o que é o saldo? Que eu falei, ó, aquela bomba F0, F1 precisa de 4 prótons para gerar um ATP, tá? O NAD vai ter ejeção de 10 prótons, que nem vocês falaram, 4 do complexo 1, 4 do complexo 2 e 2 do complexo 4, então vai dar 4, 8, 10. O FAD, como não tem a primeira enzima transmembrana, né, ela só está inserida no meio da membrana, ela não atravessa, então vai ter 4 prótons do complexo 3 e 2 prótons do complexo 4. Então, o NAD vai dar 2,5 e o FAD 1,5. Então, lembra lá no começo que eu passei para vocês o que entrava na cadeia respiratória? Entrava 4 ATPs, que vinham lá da glicólise, 10 NADH, 2 da glicólise e 8 do ciclo de Krebs, e 2 FADH2 do ciclo de Krebs. Quando passar pela cadeia respiratória, isso aqui vai virar isso aqui, ó. 10 NADH, lembra que cada um a gente conta 2,5, vai dar 25 ATPs. E 2 FADH2, cada um era 1,5, vai dar 6 ATPs. Então, ao final, depois de você comer uma glicose e ela passar por tudo até a cadeia respiratória, vai gerar 32 ATPs, tá? Assim, toda glicose vai gerar 32 ATPs? Não. Ela pode ser desviada para metabolismo anaeróbico. Ela pode ir para outros caminhos. Mas se passar pela cadeia respiratória, vai gerar 32 ATPs. Viram como a cadeia respiratória é onde a gente tem energia de verdade? Antes a gente estava com 4 ATPs da glicólise, agora a gente está com 32 total. Então a cadeia respiratória é muito importante energeticamente. Se a gente não tem oxigênio, a gente diminui muito essa energia, muito mesmo. Gente, aqui a gente acho que tem mais uma consideração. Esse aqui é interessante. Esse aqui cai muito em prova, muito. O que vocês acham que acontece se a gente tiver o complexo 1 parado? Só o complexo 1. A gente consegue fazer a cadeia respiratória? Por que não? O 2 compensa? Como assim? Me expliquem. Só pelo FAD. Entendi. Daí a gente vai ter só energia pelo FAD. Aí a gente vai ter menos energia, mas vai continuar fazendo a cadeia. É isso que vocês estão falando? Entendi. Então, isso ocorre, mas ocorre muito pouco. Geralmente uma meia hora no máximo. Por quê? Se a gente complexo 1 está parado, a gente começa a aumentar a quantidade de NADH no nosso corpo. E o NADH, não sei se vocês lembram na aula de ciclo de Krebs, o NADH ele é um efetor do ciclo de Krebs. Então, se tiver muito NADH, ele vai mandar Krebs parar. Ele vai falar, já tem muito NADH, você não precisa, chega, não precisa mais de Krebs, dá uma segurada aí. E daí vai parar de ter FAD. E se parar de ter FAD, vai parar o complexo 2 também. Então, vai parar a cadeia respiratória completamente. Se parar o 1, entendeu? Mas isso aí, gente, no primeiro momento não para. Enquanto tiver FAD, vai reagindo, tá?
Por isso que eu peço atenção. A Patrícia, ela escreve uns enunciados que tem que ler bem. Se ela perguntar alguma coisa do tipo, se parar o complexo 1, a cadeia respiratória para imediatamente? Não, não para. O FAD2 continua trabalhando, tá? Mas aí você tem que ler bem. E ela falar, vai parar a cadeia respiratória para algum momento? Algum momento vai parar. Isso com certeza, tá? Então prestem muita atenção nesses enunciados, cara. É isso que a galera mais erra com a Patrícia. E se parar o complexo... todo mundo entendeu essa do complexo 1? Querem que eu repita? Não? Então, se parar o complexo 2, o que acontece? Continua normal? Eu não lembro o que eu escrevi aqui do complexo 2, deixa eu ver. É isso aí, continua normal. Só que ele para o ciclo de Krebs, né? Então, o que acontece? A gente vai estar com uma enzima do ciclo de Krebs. Só o NADH é regulador da cadeia? Não, ele não é regulador de cadeia, tá? O NADH, ele é regulador do ciclo de Krebs. Outra aula, não sou eu que dou essa. Só que se você não estiver fazendo Krebs, você não vai gerar o FADH2, tá? Não vai ter sucinato para fazer o FADH2. Então, daí, sem o FADH2, sem sucinato, o complexo 2 não funciona também, tá? Não é que ele está regulando a cadeia respiratória, ele está regulando o Krebs, lá outro ciclo, que vai acabar impactando na cadeia respiratória, tá? Aqui sobre o complexo 2, ele faz parte de Krebs, gente. Então, imagine uma enzima de Krebs parou de funcionar. Krebs é um círculo. Parou de funcionar, quebrou. Quebrou esse círculo. O que acontece? Sei lá, 80% da nossa NADH vem de Krebs. Então, a gente vai estar com pouco NADH. Vai acontecer o quê? Não vai ter NADH no complexo 1. Tá? Mesma coisa da primeira pergunta. Vai parar imediatamente? Não, não vai. O NADH que a gente tem vai continuar sendo usado pelo complexo 1 e gerando energia. Mas alguma hora vai parar? Vai parar. Porque o nosso Krebs parou, tá? Então, de volta. Cuidado com os enunciados da Patrícia, gente. Leiam muito bem. Quando for... E isso vai acontecer. Vai ter questão de que vai parar complexo 1, vai parar complexo 2. Eu vou até mostrar o nome dos inibidores. Sempre cai uma de inibidor na prova. Já mostro para vocês, tá? Sobre complexo 2, ficou claro? Querem que eu repita? Então, tranquilo. E agora, se parar complexo 3, 4 ou 5, se parar um desses três, ou os três, ou dois dos três, o que acontece? Para tudo. Aí não tem erro, não tem enunciado que vai fazer pegadinha. Parou esses caras, parou tudo. Não tem para onde o elétron ir, não vai chegar no oxigênio, até, dependendo por quantos complexos passar, vai subir os prótons, mas eles não vão conseguir descer, porque não vai chegar no complexo 5, tá? E o que acontece se não tiver oxigênio, gente? Tá, e se não tem o receptor final de elétrons, o que acontece? Para tudo também. Exatamente. Não forma ATP, vai parar tudo. É isso aí. Então, acho que eu falei tudo daqui. Essas consideraçõezinhas caem na prova, tá? Isso aqui é fato que vai cair uma dessas, tá? Fiquem bem espertos com isso. Gente, a aula hoje é bem rapidinha. Estão com alguma dúvida? Que daí já parte para a lançadeira e daí praticamente acaba a aula. Se quiserem revisar alguma coisa, que eu explique de volta. Tranquilo? Ninguém quer nada? Então, tranquilo. Vou falar agora de inibição. Então, o que acontece? A cadeia respiratória, ela vai funcionar, vai ser mais ativada, mais excitada com o NADH. Então, tem NADH, vai ativar. E ADP também.
Se tem ADP, tá? Não confundam. Tem ADP, quer dizer, estamos com pouca energia. Ele vai mandar a cadeia trabalhar mais rápido. E ó, o O2 é pegadinha, gente. O O2, ele limita, mas ele não é efetor alostérico, tá? Ele é só limitado pelo O2. Não tem O2, limitou. Mas não vai trabalhar mais rápido ou mais devagar por causa do O2. Ele só é necessário, tá? Então a gente tem alguns inibidores. Esses inibidores, eles funcionam exatamente como a gente viu na aula de enzimas. Eles inibem a enzima. Então a gente tem a rotenona e barbitúricos. Isso aqui é veneno de rato, e é exatamente assim que eles matam o rato. O único problema é que eles funcionam exatamente igual para o ser humano. Então eles vão bloquear o complexo 1, tá? E que nem a gente falou, vai chegar uma hora que vai parar de fazer TP, mesmo tendo FADH, tá? Malonato. O malonato, ele é um produto do corpo mesmo. Ele inibe o complexo 2. Então, se tiver um malonato muito grande, vai inibir o complexo 2, vai inibir Krebs e não vai ter NADH para a cadeia, então vai bloquear a cadeia também, tá? Antimicina A vai bloquear o complexo 3, que já bloqueia a cadeia toda. Aqui no complexo 4 tem vários caras que inibem, tá? Cianeto é um veneno que usavam muito antigamente na guerra para se matar. Azida de sódio e o monóxido de carbono, CO. O monóxido de carbono cai bastante também. Então, ele inibe o complexo 4, o monóxido de carbono. Aí vai bloquear a acepção de elétrons pelo oxigênio. E ele também tem uma outra função, não sei se dá para chamar de função, um outro problema, que ele faz com que a hemoglobina não se ligue ao O2, tá? Então, ele vai ter essa duplo problema respiratório, assim. Então, uma alta concentração de monóxido de carbono ingerida pelo corpo humano, respirada, assim, vai te dar vários problemas energéticos, assim, você vai ficar bem cansado, se não até morrer, dependendo da quantidade. Aí tem a oligomicina, ela inibe complexo 5, então vai estar cheio de prótons, vai estar passando elétron, vai acontecer a acepção de elétron pelo oxigênio, mas esses prótons não conseguem voltar, porque o único caminho que eles têm é pelo complexo 5, né, o F1, F0. Então, o que acontece? Vai ter uma evolução gradual, mas você não vai passar mal de primeira, você só vai ficando sem energia, porque o resto vai continuar trabalhando os outros complexos, sabe? Mas com o tempo vai começar a te fazer mal, mas desde o começo acabou a ATP, tá? Bloqueou essa bomba, bloqueou a ATP. Aí existem os agentes desacopladores. Esses caras, existem algumas... Isso aqui é até um remédio. Existem momentos que você quer que os prótons passem, que eles saiam do espaço intermembrana. E existem os canais alternativos, que são esses agentes desacopladores, tá? Só que o próton, quando passa por ali, não gera ATP. ATP é só pelo complexo 5, F0, F1. Ele vai passar por esse agente desacoplador, mas como ele está num lugar muito energético, com uma acidez muito grande, uma positividade muito grande, essa passagem gera energia, só que não em forma de ATP, vai gerar energia em forma de calor, tá? Então tem esse remédio chamado de nitroferol, que vai gerar esse calor, e tem a termogenina. A termogenina tem no nosso corpo, tem na gordura marrom, não sei se chegaram a ver isso em físio. Gordura marrom é uma gordura que tem mais em bebês, o adulto tem bem pouca, e ela não tem a função energética da gordura normal, ela tem uma função de dar calor quando o ser humano precisa. Então ela é cheia de termogenina, essa termogenina vai lá nas mitocôndrias, faz todos os prótons passar pelos agentes desacopladores, gerando calor, tá? Chegaram até a desenvolver remédio de emagrecimento, tá? Dessa termogenina. Da termogenina não, desses agentes desacopladores, para fazer os prótons passarem e gerarem calor. Então você ia estar queimando muita energia e gerando calor, tá? Então você não ia precisar fazer exercício, você só ia gerar calor. O que aconteceu de errado? Aconteceu que esse remédio fazia você gerar muito calor, só que na hora que você precisava de ATP, você não tinha ATP. Ele dava muita preferência para a geração de calor do que para a geração de ATP. Então o pessoal começou a ficar cansado, o pessoal começou a morrer por falta de energia e tal. Aí tiraram esse medicamento do mercado. Hoje não tem mais. Eu já vi cair em prova esse medicamento, tá, gente? A gente vai ter que abrir outro Meet daqui a pouco, tá? Tem 7 minutos e meio. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, aí a gente volta no próximo falando de lançadeiras. Aqui eu coloquei uma imagem para ilustrar, tá? Retenona e amital. Amital é um barbitúrico também, agindo no complexo 1. Malonato no complexo 2. Antimicina A no 3. Aí cianeto
azida e monóxido de carbono no complexo 4, tá? Alguma coisa, gente? Se não tiver nada, eu já começo a próxima reunião. Certo? Então, ó, a gente tá em 24. Gente, voltem para a próxima, tá? Eu juro que não vai passar de, sei lá, 10 minutos. É bem rápido, lançadeira, e é bem importante, tá? E ela parece difícil, ela tem um desenho meio difícil, mas não é. É tranquilo, tá? Já vou fechar aqui e vou mandar lá no grupo.